um aluno levantou e disse, professor, data vênia, porque depois do data vênia sempre vem alguma coisa, né? Aí o aluno falou assim, professor, data vênia, a minha mãe mora lá. Aí ele não perdeu a posição, mas deve estar jogando um bolão. Então a gente nunca cita o nome de comarcas. Mas, por exemplo, então a primeira preocupação, os juízes de São José do Rio Preto, juiz Trajano Moraes, juiz daqui ou dali, eles não podem infirmar a jurisprudência dos tribunais superiores. Então a primeira regra que nós criamos foi a regra da adoção obrigatória da jurisprudência firmada pelos tribunais superiores. E isso não é uma situação de mero comodismo, porque na medida em que o tribunal decide, com jurisdição sobre todo o território nacional, que a assinatura básica não é devida, isso tem que ser aplicado a todos os brasileiros, porque se todos são iguais perante a lei, todos têm que ser iguais perante a jurisprudência também, que nada mais faz do que tornar a lei uma regra concreta, na medida em que ela é uma regra abstrata. E eu, nos debates com esses juízes da Common Law, sempre imaginei que aquilo fosse uma postura comodista, porque eles dizem que não é possível que uma causa seja tão diferente assim uma da outra que não mereça a mesma solução. E nós sabemos que as causas, às vezes, são diferentes, elas têm as suas peculiaridades. Mas, na essência, prepondera o valor de que a isonomia, a melhor maneira de se tornar efetiva a isonomia é aplicar decisões iguais para causas iguais. Porque o leigo não entende isso. O leigo sempre pergunta, por exemplo, o cidadão conseguiu aposentadoria, o outro não conseguiu por aquele índice. Ele sempre pergunta para o colega, mas quem é o seu juiz? Ele não sabe que existe o princípio do juiz natural de que ninguém pode escolher um juiz para julgar a sua causa. Bom, a segunda questão que nós nos deparamos foi com a recorribilidade em excesso. Então, o Código de Processo Civil, lançando como que uma desconfiança em relação à justiça de primeiro grau, e hoje há uma tendência mundial a que as pessoas se contentem com a solução judicial de primeiro grau, ou pelo menos uma ou duas decisões judiciais, porque a segunda reflexão reapura a juridicidade da decisão, nós, então, eliminamos alguns recursos, sem que isso viole nem de longe o direito de defesa. Então, por exemplo, no sistema brasileiro, já para quem estuda isso vai ser uma redundância, mas no sistema brasileiro nós temos um recurso que pode se valer de um voto vencido contra dois vencedores. Quer dizer, você pode tentar virar o jogo com base nesse voto vencido através dos embargos infringentes. E essa é uma singularidade do direito brasileiro. Nenhum país do mundo tem esse recurso no rol dos seus instrumentos de impugnação. O problema não é o grau de provimento desses recursos com base no voto vencido. O problema não é saber em que extensão esse voto vencido consegue se consagrar no outro julgamento. O problema é que é muito raro que as decisões dos tribunais não sejam unânimes. É mais difícil, pelo menos as decisões dos tribunais locais, não sejam unânimes. Elas, em regra, são unânimes e, excepcionalmente, elas são por maioria. E aí a parte tenta, com base nesse voto vencido, virar para cá, só que esse recurso, ele dá margem a outros recursos. E aí eu entro no segundo ponto. A cada passo que o juiz dá no processo civil brasileiro, se ele gerar um desagrado em relação à parte, ela pode oferecer um recurso, que é o recurso de agravo. Então, nós fizemos as contas, no primeiro grau de jurisdição, se o juiz proferir 5 decisões que ele profere, que desagradem a parte terá direito a 25 recursos, antes de chegar à sentença final. Então, imagine se isso é possível, se esse processo pode andar. E, normalmente, isso ocorre quando são suscitadas não questões de mérito, questões que digam respeito ao próprio problema jurídico que a parte leva, a própria questão de fundo, mas problemas formais, a parte não é legítima, o pedido, uma preliminar, qualquer impugnação, valor da causa, exceção de incompetência, questões formais que não têm a menor relevância para o deslinde da causa. Então, também entendemos
de fazer com que o litigante aposte no resultado final da causa. Porque, por exemplo, o juiz pode indeferir a realização de uma prova, mas, apesar de indeferir da prova, a parte pode vencer a causa. Então, ela aposta um pouco no final do processo. Se no final do processo ela verificar que aquelas questões que se passaram influíram para que ela não obtivesse um resultado favorável, ela, então, no último recurso, ela pode reclamar de tudo quanto se passou. O que ela não pode, a cada momento, parar o processo com 25 recursos, que não deixa o processo terminar. E, com isso, nós, digamos assim, transformamos o agravo de instrumento, como regra, como exceção. O agravo, normalmente, ele é um agravo retido. Ou seja, ele nem é agravo. O que nós estabelecemos é o seguinte: não tem preclusão. No final do processo, pode arguir tudo quanto poder-se arguir no agravo. Então, reclama de tudo. Primeiro reclama disso, depois reclama daquilo, mas tudo no recurso final. E, na análise do recurso final, o tribunal vai começar pela ordem das preliminares para depois chegar à análise do mérito. Isso também não viola o direito de defesa, porque a Constituição Federal não estabelece que tem que, a cada espirro do juiz, tem que ter um recurso correspondente, pode deixar tudo para o recurso final. E, por fim, esse grande desafio que era não violar a cláusula do acesso à justiça, mas, ao mesmo tempo, enfrentar o que hoje nós denominamos de contencioso de massa. A Itália, pela primeira vez, enfrentou essa questão num congresso de Pisa, de 2007, e chegou à conclusão do seguinte: essas causas repetidas, essas causas iguais, então 1 milhão de ações de poupadores, 500 mil ações de pessoas que não querem pagar a assinatura básica. E há outros casos interessantes, por exemplo, 200, não precisa ser milhões, 200 ações de proprietários de posto de gasolina no Rio de Janeiro que querem vender remédios naquelas lojas de conveniência. Remédios anódinos, que não são antibióticos, são aqueles de dor de cabeça, que todo mundo passa ali, hoje em dia, aquilo é point, né? É loja de conveniência. Todo mundo, ao sair para lá, bebe e depois volta para tomar heparema, cibalena, problema. Isso é remédio assim, para curar a ressaca. Bom, então há 200 ações. Ora, se um posto puder vender, todos podem vender também. Se um assinante de assinatura básica não é obrigado a pagar, nenhum deve pagar. Se há prejuízo em caderneta de poupança, todos os poupadores têm que receber a mesma solução. E, muito embora hoje o sistema processual brasileiro não seja mais um sistema nitidamente oriundo da família do civil law, do sistema romano-germânico, e tenha hoje no seu organismo do processo civil várias e várias ações e instrumentos do sistema anglo-saxônico, que já era uma antevisão do velho Chiovenda no primeiro quartal do século passado, quando ele afirmava: a grande evolução do processo civil será a involução ao velho processo civil romano, que continha instrumentos que hoje são consagrados no sistema romano-germânico e no sistema anglo-saxônico. Então, hoje nós temos as class actions, as defesas do consumidor, uma série de instrumentos que são derivados do direito anglo-saxônico. No processo civil, a modulação dos efeitos da decisão jurisprudencial, tudo isso são instrumentos oriundos do sistema anglo-saxônico. Mas, nesse particular, nós fomos nos valer do sistema germânico, onde eles têm um incidente que, traduzido, significa dizer uma causa piloto. Então, lá nesse que eles denominam de Musterverfahren, uma causa piloto, eles, nesse contencioso de massa, eles entendem que não pode ser tratado como litigiosidade do varejo, como foi assentado nesse Congresso de Pisa. Ou seja, essas ações, elas não podem ser tratadas como ação entre A versus B, que reclama a rescisão de um contrato específico, uma ação de família. Esse contencioso de massa, ele tem que ser decidido de uma maneira que a decisão valha igualmente para todos.
Então, nós criamos um instrumento denominado de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de ações iguais. O que ocorre? No Rio de Janeiro,